Olá, aqui é o Xen, Econinja, mais uma vez com vocês. E hoje eu vou falar sobre uma ecoprática que é realmente muito importante. Se eu for destacar uma ecoprática dentre as várias que tem, essa realmente é uma das mais importantes de todas. E essa ecoprática diz respeito à adoção de uma dieta vegetariana. E por quê? Bom, eu vou explicar brevemente a importância disso e a lógica do ponto de vista ambiental, como as coisas funcionam. Bom, isso funciona mais ou menos assim. Para que você tenha determinados produtos e alimentos, você precisa de recursos. Então, na agricultura, os principais recursos são a terra. E aí, junto com a terra, a gente já inclui os nutrientes, o adubo. Precisa de luz solar, uma boa taxa de insolação, e precisa de água. Então, são os recursos básicos aí. E aí, a partir desses recursos, com a aplicação de conhecimento e tecnologia, é claro, e muito trabalho, aí se consegue produzir aquelas espécies vegetais de interesse. Então a gente tem aí milho, soja, arroz, feijão, tudo aquilo que a gente come. E a questão é que no mundo de hoje existem muitas pessoas no mundo, pessoas demais. Não vamos falar demais, porque, bom, a gente pode considerar que esse mundo ainda é capaz de abarcar muitas pessoas, mas a questão é que os recursos, eles são limitados. E aí a questão, indo direto ao ponto, é o seguinte: com o mesmo número de recursos naturais para se produzir determinados alimentos, então, recursos esses que são a terra com os nutrientes, a insolação e a água, você consegue produzir uma quantidade muito maior de alimentos de origem vegetal do que alimentos de origem animal. E por que isso? Porque, bom, existe uma coisa que se chama pirâmide ecológica. Então, assim, a energia que a gente consome, que sustenta a nossa vida, ela vem do sol. Então aí as plantas conseguem armazenar essa energia, depois os animais comem das plantas e aí eles armazenam essa energia. Então é o seguinte: quando você tem um sistema, um ecossistema, no geral você tem um grande número de organismos produtores de plantas, e aí essas plantas conseguem sustentar um número menor de animais herbívoros, e esses animais herbívoros conseguem sustentar um número menor ainda de animais carnívoros. E aí a questão é a seguinte: se o ser humano se coloca aí no topo da pirâmide, como aquele que está no topo da cadeia alimentar, e muita gente acaba se orgulhando, o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Mas se isso acontece, o sistema todo consegue sustentar menos gente. Já se o ser humano se coloca como um animal que se alimenta mais de vegetais, aí é possível sustentar mais pessoas. Então, por exemplo, você tem aí uma determinada área. Você tem uma área do tamanho de um campo de futebol. Nesse campo de futebol, com aquela insolação que chega e com a água que você tem, você consegue produzir, chutando aí, 100 sacos de trigo.
Esse trigo, se você fizer pão e der para a pessoa se alimentarem disso, você consegue alimentar, vamos supor aí, você consegue alimentar 50 pessoas. Já se você pega esse mesmo campo de futebol, planta o mesmo, colhe o mesmo trigo, e aí você der esse trigo para alimentar, por exemplo, galinha ou outro bicho, porco, e aí depois você usa só esse porco para alimentar as pessoas, aí vamos supor, aí você consegue sustentar aí, uns 30 porcos, e aí depois esses 30 porcos vão conseguir sustentar aí umas 10 pessoas. Então aí você cai, de 100, de um número grande de pessoas para um número menor, umas 10. Esse foi um exemplo só hipotético, só para você pegar a lógica de como isso funciona. Isso quer dizer que com a mesma quantidade de terra, de água e de luz solar, você consegue alimentar mais pessoas do que se você usar esses recursos para fazer crescerem plantas para alimentar os animais e depois os animais alimentarem o ser humano. Então, do ponto de vista do fluxo da energia, do aproveitamento da energia no meio ambiente, os ecossistemas, eles conseguem sustentar muito mais pessoas quando a maior parte da alimentação é de origem vegetal. Então, esse é um dado, é um fato, não se consegue mudar esse fato, pelo menos do jeito que as coisas estão hoje, com os modos de produção que se tem hoje. Então, por causa disso, adotar uma dieta vegetariana é realmente muito importante. Bom, eu sou vegetariano desde 2006, então já faz mais de 12 anos que eu sou vegetariano. E aí, é claro que eu decidi me tornar porque eu sabia dessa lógica, aprendendo na faculdade, aí depois você começa a conectar as coisas e aí acha que deve mudar de atitude em prol do planeta. Mas é claro que eu, particularmente, eu não sou vegano e do ponto de vista ambiental é o ideal, é o que a gente deveria ser, as pessoas deveriam ser. É claro que eu não vou entrar nesse vídeo aqui em detalhes sobre isso, mas há um tempo já eu procuro fazer a minha parte adotando uma alimentação vegetariana. Bom, e esse vídeo está ficando já muito comprido e num outro vídeo eu vou continuar falando sobre aquilo que é possível fazer com base nessa lógica que eu expliquei agora há pouco. Então, resumindo tudo, uma dieta vegetariana faz com que mais pessoas possam ser sustentadas neste mundo aqui, porque o mundo, ele é um mundo limitado, ele tem uma quantidade limitada de terra, de água, de insolação, de áreas disponíveis para a agricultura. Então, quando mais pessoas são vegetarianas, elas dão a oportunidade de que mais pessoas possam viver no mundo. Se a maior parte das pessoas se alimentarem de carne, isso significa que aí menos pessoas conseguem ser mantidas no mundo com os mesmos recursos. Então, essa aqui é a lógica do ponto de vista da ecologia. Então, eu fico por aqui e até um próximo vídeo.